Eu sou a doutora Yolanda Melo, sou psicóloga clínica e coordenadora do projeto Família Saudável. Hoje, 10 de setembro, celebramos em todo o mundo a prevenção do suicídio. E durante este mês, o projeto Família Saudável está a juntar-se a esta campanha de prevenção com a nossa própria campanha, que é Escolhe a Vida. Sabemos que o suicídio é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Matam-se quase 800 mil pessoas todos os anos, o que dá mais ou menos um suicídio a cada 40 segundos. Sabemos que, por exemplo, no Brasil, o Brasil ocupa o 8º lugar entre os países com maiores taxas de suicídio. E segundo a OMS, em Portugal, nós temos, é triste dizer isto, mas a cada dia 3 pessoas atentam contra a sua vida. E o suicídio não é só uma das principais causas da morte, como também é um problema que atinge as suas famílias e em toda a sociedade. Então é sobre isso que nós estaremos a discutir hoje. Vamos pensar, vamos refletir, mas eu espero que tu que estás aí a assistir-nos possas convidar os outros. Então partilhem a nossa live com as outras pessoas para que, entretanto, peguem-se e juntem-se a nós nesta nossa live, que vai ser muito especial. E mandem coraçõezinhos, porque a gente gosta de receber o vosso afeto desse lado, ok? Bom, entretanto, quero ocupar agora os próximos minutos a apresentar a minha querida e colega doutora Marisete Rodrigues. A doutora Marisete, ela é psicóloga clínica, é especialista em terapia sistémica de casal e de família, é coordenadora do Instituto Logos no Brasil. E juntos, ela vai nos ajudar a perceber um pouquinho melhor esta temática, para ajudar-nos a perceber melhor e também tentar descobrir qual é o nosso papel no lugar onde estamos, na comunidade onde estamos, para não só ajudar na prevenção, como também, de alguma forma, intervir. Como eu disse, o suicídio não é um problema de uma só pessoa, é um problema de todos. E como sociedade, todos nós sofremos. E todos nós podemos ter este papel de prevenção e de intervenção. Que aquelas pessoas que de alguma forma parecem estar num lugar escuro a namorar a morte, com a nossa ajuda, possam escolher a vida. Ok? Bom, entretanto, para começarmos a nossa conversa, vamos pensar um pouquinho nos sinais de suicídio. Vários estudos têm apontado que o número de tentativas de suicídio é cerca de 25 vezes superior ao número de suicídios. E sabemos que quem tentou suicidar-se tem mais probabilidade de fazer do que uma pessoa que nunca tentou. Então, a minha primeira pergunta para a nossa querida Marisete é: que sinais nós podemos encontrar na pessoa que pensa no suicídio? Ok, antes de responder a pergunta, quero agradecer o convite. A Yolanda me convidou para participarmos. E este mês é um mês que mundialmente a sociedade, principalmente os profissionais da saúde mental, tem esse foco, né, de olhar a vida e olhar ao que leva ao suicídio, como principalmente prevenir o suicídio. Nós não podemos esquecer essa palavrinha que nos motiva a estar aqui agora. É a palavrinha da prevenção ao suicídio. Enquanto você fazia a sua apresentação, Yolanda, e você falou, né, que geograficamente no mundo inteiro acontece o suicídio. Não temos. É claro que alguns países, de uma maneira da pesquisa, apresentam um maior número. Nós temos países com cultura mais exigente, mas o fato que nessa era de globalização se tornou de uma maneira muito evidente em todo o mundo, em todos os países. E aqui no Brasil também a gente tem essa infeliz notícia de... Aqui no Brasil nós lidamos no momento com muitos jovens. Então se torna, né, uma das 3 maiores causas de morte de jovens, o suicídio. Porque são corpos saudáveis para outras doenças, mas
são pessoas vulneráveis à doença mental, vulneráveis emocionalmente. Então, é só essa palavrinha logo no início. Eu ainda vou responder a pergunta, mas eu já vi aqui a Hillary, algumas pessoas, e eu gostaria de perguntar: você trabalha na perspectiva do luto? Se você trabalha, só diga o eu. Só responde aqui para a gente saber, né, Yolanda, com quem nós estamos conversando, quem as pessoas que estão em casa. Você, como terapeuta, como professor, qualquer função que você ocupa na vida, você tem tido experiências de trabalhar nessa perspectiva do luto? E dentro da vivência do luto, tem chegado até você o suicídio? É uma pergunta para você que está em casa. Se a resposta, né? Olha, sim, a Eunice está dizendo que sim. E a gente, aí vem a geografia, né? Eunice é de Moçambique, atualmente, até onde eu sei, Eunice, ela estava na França, então fala, né, de que é uma pessoa, um profissional que lida com essa perspectiva em vários países. O outro que está aqui participando não trabalha com enlutados, dessa perspectiva do suicídio. E uma outra pergunta: alguém aqui já teve alguma pessoa bem próxima, ou parente, ou amigo, ou vizinho, que cometeu o suicídio? Alguém? É uma outra pergunta que eu estou fazendo para você que está em casa. Alguém já teve, né, alguém próximo? Você já teve alguém próximo a você? Olha, sim, vizinho, sim. Porque quando a gente começa, né, a estudar e a ouvir notícias, parece que as notícias estão longe. Mas quando elas vão chegando perto da nossa casa, perto da nossa família, como Tatiana, Eunice, Aline, a Cunha, né, disse sim, uma amiga, a gente vai vendo quanto isso é real, o quanto o suicídio é real. E o suicídio, ele é um primo, aqui a Heloísa está dizendo. Então são mais pessoas do que a gente consegue imaginar, né, que vivenciaram proximidade com pessoas, ou tentaram suicídio, ou se mataram, né? Como está dizendo aqui, infelizmente meu irmão suicidou. E o suicídio, ele é histórico. Ele é histórico, a gente vê vários na história de pessoas que se mataram. Na Bíblia, né, nós temos o relato de Judas, que se enforcou, então ele cometeu um suicídio. No Brasil, nós temos, né, o presidente Vargas, na história, ele está registrada por um presidente do país que cometeu o suicídio. E todas as pessoas dizendo, né, tem um parente próximo que já tentou. Então, eu acho, para mim, não tem uma pessoa que não tenha tido esse contato, essa proximidade. Agora vem a pergunta que você me falou. Será que essas pessoas deram algumas pistas, deram alguns sinais? A teoria diz que o suicida, ele deixa sinais. Ele deixa sinais. É que a vida, no corre-corre da vida, na ocupação e preocupação de dar conta de tantas tarefas, a gente olha, acha esquisito, e também até uma defesa emocional. A gente detectar um sinal, olhar e ver, né, como um sinal. Então, normalmente, os sinais, e se você está aqui, né, de repente agora quer até anotar alguns sinais que eu vou listar aqui, porque quando a gente fica atento aos sinais, você tende também a olhar e ver, a não ficar distraído, como o Damiano está dizendo, e dizer, espera aí, eu ouvi na live que isso pode ser um sinal.
Então, deixa eu ficar mais antenado, mais ligado, para que esses sinais se tornem bem perceptíveis. Olha, um sinal que eu escuto muito, principalmente dos adolescentes, quando eles falam assim: ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais, ah, eu estou cansado. E você olha para aquele adolescente, é um adolescente que não tem tantas tarefas como nós adultos temos. Mas ele está falando que ele não aguenta mais as questões emocionais, que ele está cansado não de tarefas do dia a dia, sim, ele está cansado da vida, ele está cansado de alguma situação. Outra fala, né, frases: a vida não faz mais sentido, para mim a vida não faz nenhum sentido, eu quero sair desse mundo. Gente, é diferente quando você percebe uma pessoa falando: ai, vontade que eu tenho é sumir, é desaparecer. Essa é uma expressão de desabafo. Quando é um sinal de uma pessoa com a projeção de um suicídio, o tom é diferente. O tom é... Quando eu falo para desabafo, eu falo: eu vou sumir! Eu falo gritado. Agora, quando é um tom credibilizando a possibilidade da morte, não aguento mais, é para baixo. Vontade de sumir, vontade de desistir. Eu não quero mais fazer parte desse mundo. De alguma maneira, né? A pessoa também coloca: se eu pudesse, eu não teria nascido. E eu não deveria ter nascido. E uma fala que muitas pessoas, quando já chegam com mais crédito, ela diz assim: eu estou com pensamentos ruins. Aí mora uma questão que é muito importante para nós que estamos aqui nessa live. A vontade que a gente tem nem vou perguntar que pensamentos ruins são esses. Mas nós precisamos perguntar. Nós precisamos perguntar: que pensamentos ruins são esses? Essa é uma analogia para contar que a pessoa está pensando em se matar. Tem mais alguma que você vê somente, Yolanda? Então, um outro pensamento é: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou a viver. Sim, sim. Sim, sim. Que todos expressando sentimento de abandono, sentimento de desamor, sentimento de não pertencer a grupo algum. O que está por trás dessa dor? É a dor de não se sentir pertencendo à família? Tem alguma ligação com traumas de infância? Tem ligações. Tem ligações no sentido, né, de que uma dor de rejeição, ela vem desde a infância. Exato. Ela vai chegando para a pessoa. E normalmente, aqui eu quero deixar bem claro que quando alguém chega perto de você, como chega perto de mim, dizendo: eu estou com pensamentos ruins, eu peço: me conta quais são esses pensamentos. Porque Oi? Estamos sem som. Espera. Foi a Marisete. Oi, eu voltei ou não? Voltaste. Ok. Me sinaliza então. Eu estava dizendo que quando alguém chega, né, e fala: estou com pensamentos ruins, se falou para... Eu tenho certeza que tem gente que está aqui participando da live e vai ouvir isso, infelizmente. Não tenha medo de perguntar quais são os pensamentos, porque falar cura. E eu pergunto, semana passada eu perguntei para um rapaz, para um jovem de 21 anos, eu perguntei para ele assim, motivado por esses pensamentos, como você morreria
morreria. E ele me contou a forma com que ele pularia do carro para se matar. Pode ser assim, Marisete, mas você vai perguntar, vai colocar a ideia na cabeça dele? Não, ele já está com essa ideia fixa. Mas quando eu faço essas perguntas, eu abro um espaço para a gente conversar sobre. E aí eu fui perguntando qual seria o dia da semana, qual seria o horário que ele... Porque ele já vem planejando mentalmente. Exato. Qual seria o horário, o que ele gostaria que não acontecesse. E aí ele me disse assim, Yolanda, eu quero que seja fora de casa, para minha mãe não encontrar o corpo do filho dela. Caramba. Olha a fala dele. Caramba. Então, essa fala me deu uma liga afetiva. E essa liga afetiva foi a que eu usei para fazer o fio terra. Para conectá-lo à realidade. E aí a gente foi conversando, o que ele pensaria, o que ele passa na cabeça dele, de como a mãe fica. O som falhou novamente. Acho que é a internet. Temos um oceano no meio, não é? Então, nem sempre chega rápido. Mas já a Marisete volta. Ok. Acho que a Marisete ficou sem internet, não é? Entretanto, aproveito para pedir a quem nos está a acompanhar que possa colocar os vossos comentários, as vossas perguntas e em alguns momentos da nossa live iremos tentar responder algumas das questões que nos vão colocando. Deixem os vossos comentários, façam perguntas, chamem outros para a nossa live, que é um tema tão interessante, tão importante e, contrariamente ao que se pensa, não é falando sobre o suicídio que vai provocar, pelo contrário, acho que precisamos ter a consciência de quanto mais soubermos sobre estas questões, quanto mais tivermos, enfim, dentro daquilo que são os sinais de alerta, mais cedo poderemos interagir com estas pessoas que estão a passar por situações complicadas e mais cedo podemos ter um papel não só na prevenção, mas também na intervenção. Não é? Dar um ombro amigo, falar ajuda, não é? Como a doutora Marisete tem estado a dizer, precisamos partilhar a nossa dor. Havia aqui uma pergunta, a depressão pode levar ao suicídio? Sim, não. Nós sabemos que muitas pessoas que se suicidam, por vezes, estão em situações de depressão. Quando nós pensamos em suicídio, há muitos fatores causais, não é um fator só, mas um conjunto de fatores causais. E 3 daqueles que são mais apontados é a falta de esperança ou a desesperança, a dor e o sofrimento profundo e a solidão. Mas, entretanto, já temos a doutora Marisete connosco e, portanto, estamos a falar dos sinais de suicídio. Marisete, podes continuar. Sim, sim. Olha, teve uma pergunta que eu queria voltar, né? O suicídio como ocorrência da depressão. O som está melhor agora, Yolanda? Sim, está ótimo. Ok. Então, o suicídio como uma consequência da depressão. Sim, pode, muito, muito, muito. Porque na depressão, a pessoa está vivenciando uma profunda tristeza, paralisada. Normalmente, a depressão ela pode vir emocionalmente causada por perdas, por luto não organizado. Então, de uma maneira inconsciente, uma pessoa que já está desistindo da vida e sem forças, sem esperança, como você acabou de dizer, né? Sem esperança em relação ao futuro. E o suicídio entra de uma maneira patológica como uma solução para a dor. Né? Então, olha, a vida não tem jeito, esse casamento não tem jeito,
essa doença não tem jeito, ninguém realmente gosta de mim, se interessa por mim. Então, literalmente, né? A morte entra com uma ilusão de que ela vai resolver todas as dores, todos os problemas que a pessoa tem. Há quem diga que quem suicida não quer morrer, quer acabar com a dor do sofrimento. E leva essa forma, né, extrema para tentar acabar com a dor do sofrimento. Tá me ouvindo, Amanda? Sim. Voltou. Agora estamos ouvindo. Sim. Ok. Tem mais alguma pergunta, Yolanda? Sim, pensando então nestes sinais de alerta, como pais, como professores, como familiares, como amigos, eu acredito que nós podemos ter um papel importante na identificação destes sinais e também na prevenção. Então a minha questão é, como é que as pessoas podem ajudar na prevenção de suicídio? Olha, primeira coisa, né, o que a gente colocou aqui, é ser mais atento aos sinais. Porque a pessoa que pensa em suicídio, às vezes nem é a primeira vez, né, que tenta. Ela se sente muito estigmatizada, julgada. E quando encontra uma pessoa que detecta um sinal, mas de alguma forma chega com carinho, sem julgamento, e fica perto, sem julgar, atento, oferecendo apoio. A gente chama de escutativa, né? Escutativa é aquela que olha nos olhos, gente. Tira o olhar do celular e olha bem para os olhos. Alguém falou que o áudio está cortando. Aqui estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Sim. Então, essa é uma forma, né, de ter uma escutativa, que é um olhar personalizado, de muita disponibilidade. Às vezes a gente pergunta para a pessoa assim, e aí fulano, tá tudo bem? Não. É um sentar do lado e dizer, me conta o que está acontecendo. O que estás a sentir. Isso é uma escutativa. Avaliar com segurança o risco do suicídio. Como psicóloga, se as pessoas me perguntam, Marisete, se alguém diz que vai se matar, não é uma forma, né, de falar por falar. Eu digo, olha, eu prefiro acreditar. Prefiro ter ações de estar perto, de acolhimento, do que achar, né, que a pessoa está blasfemando, ela está falando. Quando alguém diz assim, não, fulano fez isso para chamar a atenção. Gente, não vamos dizer isso. Vamos sim acreditar, vamos incentivar a pessoa a buscar um apoio profissional. Mas eu não quero falar com você, porque você é meu irmão, é minha prima, meu vizinho. Mas incentive a buscar um apoio profissional, um lugar seguro, né? Alguém que realmente vai trabalhar e vai saber acionar no momento de emergência e dar um suporte contínuo. O suporte contínuo é sempre dizer, qualquer coisa que você precisar de mim, eu estou aqui. Quais sejam os problemas, eu posso não ter uma solução, mas eu estou com você. Essa é uma maneira. É porque na família, Yolanda, normalmente as pessoas entram em pânico quando percebem um sinal da possibilidade de um suicídio.
aí não ajuda, né? É complicado. Então, escutar ativamente o outro, validar o sentimento do outro, como disseste, encaminhar, dar suporte, são sem dúvidas, né, esta segurança que tem um espaço seguro para conversar aquilo que sente, não é? E nós em terapia familiar dizemos sempre que a dor que não é partilhada, ela adoece, ela cria desesperança, não é? E é verdade que não só os pais têm este papel, não é, de interventivo, os amigos podem ter uma grande importância, mas também os terapeutas podem ajudar as famílias na identificação destes sinais. Nós sabemos que muitas pessoas, após uma tentativa de suicídio, até conseguem reorganizar-se, sobretudo quando têm acompanhamento psicológico. E a minha questão agora era, nós enquanto terapeutas, enquanto psicoterapeutas, qual é o nosso papel na prevenção do suicídio? Um deles é esse que nós estamos fazendo aqui agora, né? Levantar uma live, falar sobre o tema. Isso é uma função, uma responsabilidade de nós, os técnicos. Porque assim nós estamos trazendo de uma maneira prática aquilo que nós estudamos, vivenciamos nos consultórios, mas a pessoa não vai se matar na frente do psicólogo, né? Ele vai, infelizmente, tentar ou se matar perto de pessoas que não são os terapeutas. Então, para mim, a prevenção é trabalhar com a sociedade, levantar esse tema, levantar as famílias, que não tem família perfeita, que todas as nossas famílias têm problemas e que as nonossas famílias... vou dar só um exemplo de um adolescente que ela disse assim, Marisete, eu penso muito em me matar. E eu perguntei para ela assim, quem da sua rede próxima, familiar, amigos, você procuraria no momento de extrema aflição? Aí ela disse, ninguém, porque tudo que eu faço, a minha família fala, isso é piti, você tem dinheiro, você mora numa casa boa, você estuda num colégio bom, você tem amigos. Aí ela diz assim, eu me sinto culpada por não querer mais viver com a vida maravilhosa que eu tenho. Eu olhei no fundo dos olhos dela e disse assim, não, mas o que é mais importante, emocionalmente, você não está sentindo. Aí ela começou a chorar e ela disse, é verdade, para mim o que é mais importante, me senti amada, me senti que eu tenho pessoas com quem contar, que eu pertenço a um grupo familiar. E os meus pais trabalham tanto que não sobra espaço. Parece que eu sou o peso a mais das contas que ele tem que pagar. E não uma escolha afetiva como filha. Então não são coisas, e sim motivos emocionais que fazem com que uma pessoa queira desistir de viver. E nós, terapeutas, temos que estar abertos, né, a ajudar essa família, também sem julgar os pais, mas trazê-los para a realidade daquilo que realmente importa. Só um adendo aqui, Yolanda, que normalmente as pessoas que tentam, né, ou se matam, as famílias delas são famílias rígidas, de comunicação fechada, família que não desenvolve o pertencimento, famílias com grandes problemas sociais, problemas de alcoolismo, problemas de abusos, seja abusos emocionais, abusos sexuais. Então, essa criança ela vai crescendo nessa família. E, infelizmente, a família tem uma comunicação tão rígida, faz com que a pessoa tente se matar e não tenha coragem de abrir o que está pensando. Então, trabalhar a comunicação nas famílias também é uma forma. Né? Tem uma pergunta aqui, Yolanda, que eu acho interessante.
A Raquel está perguntando, casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio? São. São comuns, infelizmente são. Porque, olha, a pessoa que tenta o suicídio, ela passa a ter vergonha, ela se sente julgada e muitas vezes, né, ela também acha que essa rejeitada e passa a ser de uma maneira pejorativa. As pessoas começam a falar, ih, fulaninho tentou se matar. E olha, aquela mãe ali tem um filho que tentou se matar. Isso leva à reincidência. É como se agora ele tivesse o compromisso de mostrar que não estava blefando. Aí acaba acontecendo de fato. Mas também tem um outro item, são muitos itens que eu gostaria, né, de... Basta a primeira tentativa, a família já passou a viver o clima de morte. E dentro da proposta de terapia do luto, é importante trabalhar o clima de morte que se instala quando há uma tentativa de suicídio. Muitas famílias mantêm até isso em segredo, né? Mas aí fica mais difícil ainda trabalhar. Como trocar o clima de morte por um clima de vida? Como abrir esperança de vida em um contexto tão desesperançado? E dentro, então, das famílias, a gente precisa trabalhar com os adultos para que eles, para que a família toda escolha a vida. Senão fica parecendo que tem um fantasma de morte rondando na casa. Já é uma morte em plena vida, né? E como é que é a questão aqui da família? Como é que ela pode influenciar a questão do suicídio? Falamos na questão da falta de comunicação, dos traumas de infância que às vezes acontecem. De que forma é que a família tem esta influência nesta temática do suicídio? Olha, número 1 é a gente ajudar as famílias a detectarem os sinais. E também abrir espaço para uma comunicação aberta, sem julgamento, sem crítica. Sem crítica. Sabendo que o filho, se for um filho, ele pode materialmente ter todas as coisas. Mas o que importa é o emocional, não são as coisas. As coisas ficam, o que são para sempre, né? São os relacionamentos que vivemos. E com a família, desde que houve uma tentativa de suicídio, sinais, já é uma família enlutada. Não precisa esperar a pessoa se matar para eu tratar essa família como enlutada. Ela já é enlutada e ela precisa de tratamento. Eu digo para a família assim, a tranquilidade da mãe de dormir acabou e precisa ser trabalhado para ser reconquistado essa tranquilidade. Então, incluir a família na sua dor, na compreensão dos seus papéis, da disfuncionalidade da família, para reorganizar e readequar a necessidade. Por que é mais comum o suicídio em homens? Os homens são mais cobrados na sociedade, né? Os homens têm dois lados. Um, que nós mulheres somos mais cheias de mimimis. Então, emocionalmente, a gente até pensa, se eu me jogar da janela, vai doer, vou me quebrar. Então, traz uma racionalidade que evita se matar. O homem, ele é mais impulsivo. Então, na racionalidade dele, não tem mais jeito, ele pá.
E, para mim, o fato dos homens serem altamente cobrados pela sociedade. E nesse julgamento, nessa cobrança, ele vê como que a morte como a única solução para quem é tão exigido. Os homens são mais exigidos do que as mulheres em dar certo na vida, em progredir na vida. Essa é a minha opinião. E sem dúvida, porque nós mulheres verbalizamos mais, né? Temos mais tendência para criar a nossa dor, o nosso sofrimento. Nós falamos mais. Isso também, nós mulheres falamos mais, então nós reclamamos mais. E os homens guardam muito mais. Exatamente, exatamente. E é curioso que tu falaste na impulsividade, porque há dias eu li um artigo que falava exatamente sobre isso, que pessoas mais impulsivas e pessoas mais assertivas têm a maior taxa de suicídio. Isso aí. Porque a Marisete já explicou bem, e esta questão da assertividade, no sentido que as pessoas assertivas normalmente fazem aquilo que dizem, não é? Sim, sim, sim. E assim, e é isso, Yolanda. E por último, eu queria deixar, colocar aqui, como é que fica, tanto para a pessoa como para a família após uma tentativa de suicídio ou após um suicídio efetivado. Primeiro, vergonha. Por isso que esse tema, muitas famílias se tornam um segredo. Um tio, um primo, um avô, nem sei bem do que morreu. Olha, vai investigar porque pode ser um suicídio que se mantém em segredo. Por causa da vergonha. Segundo, culpa. Uma culpa do que poderia ter sido evitado e não evitou. Então, toda perda, é normal a gente sentir culpa. Mas no suicídio, a culpa é exacerbada. E tem que ser trabalhado essa culpa, que amplia. No suicídio, o sentimento de rejeição, como eu já disse. Medo até do meu sentimento autodestrutivo. Por exemplo, se o meu irmão teve coragem de fazer, será que eu também vou fazer a mesma coisa? E a raiva, quando a pessoa fala, estragou a família, por que na nossa família? Por que comigo? E esses sentimentos precisam ser trabalhados para que o luto se organize. Porque um luto não organizado, ele paralisa a vida emocionalmente. Só para fechar esse blocozinho, eu atendi uma paciente que a irmã dela, gêmea, suicidou. E ela se culpava tanto que o comportamento autodestrutivo de culpa, porque a culpa faz a gente, se penitenciar. Ela comia, passou a comer, e chegou a uma obesidade de quase 200 quilos, aí não saía de casa. Então ela também morreu. Virou uma morta-viva. E quando trabalhei com ela, foi um trabalho muito bonito. Foi exatamente a culpa da morte, do suicídio da irmã gêmea. Que foi a causa dela também emocionalmente estar morta. Paralisou. Isso aí. Por isso que a gente está falando muito em luto. Eu sou Marisete Rodrigues, para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez me vendo. Eu coordeno aqui no Brasil o Instituto Logos. Logos é estudo, e terapia da família. É um instituto onde tem curso de formação em terapia sistêmica para trabalhar com indivíduos, com casais e com famílias. E essa semana nós estamos iniciando a semana do
Brasil o podcast de Enlutados para Enlutados. Amanhã às 10 horas da manhã e quinta-feira também às 10 horas da manhã. E algumas pessoas me perguntaram por que o tema de Enlutado para Enlutado? Porque o terapeuta é um enlutado que atende enlutados. Nós precisamos também olhar para nós como pessoas humanas que vivem perdas. E quando eu falo perdas, estou falando perdas de situações, perdas de coisas e perda através da morte. E aí, essa proposta, né, que nós estamos vivenciando, e quinta-feira, dia 12, às 20 horas do Brasil, também vamos ter uma live sobre que obstáculos, que desafios você como terapeuta tem ao atender um enlutado. Fica o convite, Yolanda. É um programa a não perder, né, que iniciou hoje, serão 3 programas, hoje, amanhã e quinta-feira, e que serão, na realidade, uma preparação para a imersão na terapia do luto. Uma aula super especial, grátis, online, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 17, ou seja, daqui a uma semana, e é mesmo para não perder. Portanto, vejam no Instagram da doutora Marisete Rodrigues, tem lá toda a programação, inscrevam-se e, de facto, nós não podemos perder esta oportunidade de conhecermos mais, de prepararmos mais em quem trabalha com famílias, quem trabalha com pessoas, esta temática do luto, tá bom? E estamos quase a chegar no final da nossa live, mas antes de terminarmos, eu gostaria de agradecer a doutora Marisete por estes momentos tão especiais, não é? E tão educativos que nos pode dar, e uma vez mais, como comunidade, nós precisamos refletir juntos, precisamos discutir juntos sobre esta temática tão sensível e tão complexa. Mas antes de terminarmos, eu ia pedir a Marisete para deixarmos aqui uma palavra de vida. O nosso tema este mês aqui no Projeto Família é Escolhe a Vida. Então, gostaria de pedir que deixasses uma palavra de vida para quem nos escuta. Não há uma frase mais forte que eu gosto tanto como essa que você está usando. Escolha viver a vida. Infelizmente, a gente acabou de falar aqui, né? Culpas, pendências relacionais levam as pessoas a escolherem viver a morte. E quando eu falo, não é só a morte física, primordialmente a morte emocional, a morte da pessoa como indivíduo, a morte dos casamentos, a morte das famílias, a morte da sociedade. Então, deixe de escolher, pare de escolher viver a morte e vá para o grupo que escolha viver a vida. A vida é luta. O nosso corpo luta todo dia para viver. Então, como eu vou querer uma vida tranquila se vida é luta? E enquanto eu luto, eu sinto o ar. Eu sinto respirar, eu sinto o calor do sol, eu sinto o amor das pessoas, eu sinto a bondade de Deus. Porque meu corpo, então, a ausência de vida é parar de lutar. Então vamos aceitar que a aventura da vida é uma luta que nos faz prosseguir sempre. Sentir o batimento cardíaco, sentir a brisa. Isso sim é nos levar a ver que a vida é luta. E que é um privilégio nós estarmos aqui dentro dessa carreira, escolhendo viver a vida. Esperança, o futuro, ele está para todos. E eu acredito que todos chegarão. Quando a gente se levanta, zera pendências com o passado, porque pendências com o passado nos prendem na vida e leva para a morte. Então, zera a pendência com o passado para prosseguir. E saudade, gente, é o preço por amar demais. Então, vamos viver para termos memórias que nos tragam saudade.
e não que eu, e gratidão, né? Olhar para quem faleceu, olhar por uma situação vivida, mas com gratidão, com saudade, porque quando a gente escolhe viver, eu não vou me frustrar. Eu vou aceitar a realidade de ganhos e perdas. Mas eu vou ser digno comigo mesmo. De uma maneira digna, eu falei, eu fiz toda a minha parte ao escolher viver. E eu estou aí, vamos viver junto e partilhar a vida é uma bênção, é uma riqueza. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, muito obrigada, Marisete, por essas palavras, não é, tão fortes, tão especiais, mas tão necessitadas que nós precisamos ouvir. Agradeço a todos vocês que estiveram aí desse lado acompanhar-nos. Ainda aqui um último comentário, não é, da Cida, que diz que ela morreu por dentro, não é? E a terapia ajudou a resgatá-la de um poço profundo de dor e falta indizível. Graças pelos terapeutas que me acolheram. Então, para nós é um privilégio partilhar a dor do outro e trazermos a esperança quando o outro não tem esperança. Ajudar o outro a verbalizar a sua dor ajuda. A dor que não é partilhada, ela adoece, ela faz perder a esperança. E o suicídio é, sobretudo, um ato de desespero. Então, esteja atento às pessoas à sua volta, ajude quem precisa ser ajudado. E se, por acaso, você que está nos a ouvir e encontra-se neste momento de escuridão, sabe que não está sozinho. Nós estamos aqui por si. A sua vida é importante. Viver pode ser uma fantástica aventura, até me emocionei. Portanto, escolha viver. Marisete, uma vez mais, muito obrigada por esta oportunidade de estares connosco para nos ajudar a refletir sobre esta temática tão importante nos nossos dias. Sigam a doutora Marisete no Instagram, Marisete Rodrigues, né, do Instituto Logos, quem ainda não segue. Estejam atentos a esta campanha que iniciou o Instituto Logos no luto, começou hoje, ainda vão a tempo, podem ouvir o episódio de hoje. Hoje, amanhã e quinta, e na próxima terça teremos então a imersão sobre o luto. Eu estou ansiosa para poder participar. Olha, e vai ser... já estou preparando a imersão do dia 17, que nós vamos mergulhar na praticidade de viver e tratar o luto na visão de William Warden, em que ele fala sobre as 4 tarefas que o enlutado pode fazer por si, estando em terapia, não estando em terapia, para que ele possa viver. Então vai ser uma imersão bem técnica, com muita vivência, já está prontinha e espero todo mundo lá. Espero todos lá. Um abraço, Yolanda, um abraço para todos vocês. Beijo, Raquel, a Raquel aqui conosco. Muito obrigada, Raquel, linda. Ok. Fiquem com Deus. Muitos beijinhos para ti, Marisete. Muitos beijinhos para todos os que nos ouviram, estiveram conosco, do Brasil, de Portugal, de outros países que com certeza também estiveram conosco. Vai ficar gravada, podem disponibilizar para outras pessoas que vocês considerem interessante escutarem a live de hoje. E vamos nos vendo por aí. Fiquem atentos. Durante este mês nós estaremos a colocar posts especiais, vídeos especiais. E não sei se vocês já ouviram o vídeo de hoje com a minha estagiária, a doutora Jay, que falou um pouquinho sobre esta questão do suicídio na adolescência. Então, até uma próxima. Vamos nos vendo e vamos nos falando. Beijo no coração. Tchau, tchau.